Fala galera, como é que vocês estão? Gente, no vídeo de hoje eu quero que ele seja um pouco menos profissional. Eu não tenho um roteiro para esse vídeo, eu não separei tópicos. Eu estou simplesmente sentado aqui com uma caneca de café, umas anotações que eu estava fazendo mais cedo, em um dia um pouco mais tranquilo, vamos falar assim, para mim conversar um pouco com vocês, para a gente rolar um certo desabafo, uma troca de ideias aqui. E se você se sentir à vontade para deixar um comentário para a gente compartilhar um pouco essa experiência de cada um, vai ser muito legal, tá? Há alguns meses atrás, eu gravei um vídeo aqui para o canal falando que eu tive burnout, que foi em abril. Expliquei um pouquinho do que eu entendi, do que o médico me passou quando eu tive esse diagnóstico, e acabou que depois eu tive algumas decisões onde acabaram mudando um pouco o cenário da minha vida, principalmente nessa questão de agendamentos, né? Muito trabalho, uma rotina desafiadora não só no meu trabalho, mas na minha vida em si, onde eu às vezes não tirava um tempo para mim, e esse tipo de coisa. E na era da internet, galera, de hoje, vocês talvez possam compartilhar dessa opinião, mas é muito fácil a gente se distrair com dopamina barata, né? Tá muito na moda essa palavra dopamina, mas é muito comum a gente se distrair com dopamina barata. Então, vídeos no celular, então TikTok, Instagram, Shorts, enfim, Kawaii. A dopamina barata é aquela que você quer um prazer imediato, né? Então, às vezes comer uma bobeira fora de hora, às vezes você nem tá com fome, buscar algum tipo de recompensa, algum prazer, e aquilo acaba te destruindo, né? Tira a sua energia, te deixa mais exausto, acaba que faz com que você não saiba o controle que a sua vida tá tomando. Vou tomar um cafezinho aqui. Galera, olha essa caneca. Você está dando para ler aí, essa caneca é da Vanessa. Queria surtar, mas estou sem tempo. É o ideal para o vídeo de hoje. Depois de abril, eu consegui ter um certo controle da minha vida, mas aí foi entrando no mês de agosto para setembro, acabou que desordenou um pouquinho mais. A partir de agosto, eu comecei a trabalhar com newborn. Então eu fiz de cara 5 atendimentos de newborn no mês de 5 ou 6 no mês de agosto, e assim a gente foi ao longo dos meses até chegar nesse mês de novembro. E aí, para quem tem estúdio, para quem já conhece a rotina de um fotógrafo de família, a gente sabe que chega o final do ano, a gente volta toda a nossa atenção pro Natal, né? E galera, Natal é uma responsa muito grande. Ontem mesmo eu tava refletindo um pouco sobre isso, porque são muitas famílias, são muitas entregas, e para um fotógrafo igual eu, por exemplo, que me preocupo de fato com a qualidade que eu entrego, eu me pego pensando em relação a como que vai ser essa questão de fotografar. Às vezes tem um dia que está com 8 ensaios agendados. Eu nunca cheguei a fazer isso. Eu cheguei a fotografar no grupo de mães, um grupo de 10 mães em seguida, mas como eram todas juntas, acabavam que era uma dinâmica diferente. Eu não tinha que recepcionar uma por uma, a gente já estava todo mundo junto no mesmo lugar, então foi uma coisa, não vou dizer que foi tranquilo, mas eu acho que gerou menos trabalho do que recepcionar uma família de cada vez, onde você tem que dar aquela atenção, mostrar o cenário, fazer a sessão, dar certo, e para que não seja algo mecânico, né? Que seja algo tranquilo para todas as famílias, que gere uma experiência boa, para que todas elas saiam dali com a entrega de fato que eu quero fazer, não só na questão das fotos, né, mas na questão do meu atendimento, da recepção. E aí, galera, o meu cenário desse ano, quem assistiu o último vídeo aí, um vídeo enorme, eu mostrei o cenário e gerou bastante trabalho, já tinha meses que eu já vinha planejando esse cenário, e com isso acabou que eu tive mais quebras de rotina, né? Eu já tinha que cuidar das sessões que eu fazia. E olha só, galera, a Vanessa trabalha comigo, mas ela tem um outro emprego. Ela ainda não saiu desse outro emprego, a gente tá fazendo essa transição da carreira dela ainda. A Vanessa é engenheira civil, ela trabalha em uma construtora, e com isso a demanda dela é muito alta. Quem aqui conhece essa área de construção civil sabe que é uma área muito perigosa, é uma área, vamos dizer assim, um pouco suja, vamos dizer. Porque eu mesmo sou formado em engenharia civil e eu já fui em entrevistas de emprego para estagiário, onde falavam na minha cara que o estágio por lei determinado só pode trabalhar 6 horas por dia, mas que ali eu ia trabalhar de 8 a 10 horas por dia, que se eu não quisesse, lá fora na recepção tinha mais 20 candidatos só no dia de hoje. Então é uma área um pouco suja, então já teve vezes que a Vanessa, iniciando os trabalhos às 7, era 6 horas da manhã, ela já estava respondendo mensagem e saía da obra às 7, 8 horas da noite. Então é um pouco complicado. E aí levar essa demanda junto com
a demanda de casa, por exemplo, da responsabilidade do nosso lar, e na fotografia, onde nos finais de semana ela me ajudava, me dava muitas ideias, me ajudava a construir cenário, tudo. Então acabava sendo muito pesado para ela. E voltando para mim, eu tinha os ensaios, eu faço freela de casamento, pego sessões em estúdio, sessões externas. Durante a semana a gente cria conteúdo para o Instagram, a gente cria conteúdo para o YouTube, responde comentários. Eu, inclusive, estou muito atrasado com os comentários do YouTube, porque, galera, não estou conseguindo responder, não estou conseguindo cuidar dessa demanda. E aí eu me vi repetindo esse cenário de novo. E sabe o que foi mais interessante? Sabe o que me deu esse estalo? Que eu falei assim, cara, realmente tem alguma coisa de errado acontecendo. Cara, esse café tá quente. O que me pegou de fato foi que em uma das sessões de teste que eu estava fazendo pro Natal, eu convidei uma família que eu fiz o Smash the Cake da filha deles em abril, que foi quando eu sofri o burnout. E eles estiveram no estúdio antes de eu ter o colapso. E eles acompanharam quando eu postei no Instagram, quando eu postei no YouTube, talvez, não sei, sobre essa fase. Eles acompanharam, viram o que aconteceu e eles até chegaram de mencionar na época que viu que eu não estava muito bem quando eu fui no estúdio, que eu estava com um semblante cansado, tudo. Mas enfim, e aí eu fui fotografar eles na sessão de Natal. E galera, na hora que eles entraram no estúdio, o pai da criança virou pra mim e falou: Jean, você tá com a mesma aparência de abril. O que você tá fazendo? Você tá tomando cuidado? Então assim, ele voltou essa preocupação pra mim e na hora eu me toquei. Eu falei, cara, eu tô voltando exatamente a mesma rotina que eu estava tendo em abril, que é uma forte demanda de atendimentos, uma forte demanda de carga horária, de horários, de atendimentos. Galera, tudo que faz com que você saia de um ambiente saudável, de uma rotina saudável, afeta na sua vida. Então, quando você dorme em horários errados, diferentes, acorda em horários errados, diferentes, come porcarias, come fast food, come em horários errados, não pratica nenhum tipo de exercício, nenhum tipo de mobilidade, tudo isso vai levando a uma decadência onde a sua cabeça ela tá ali em pane. É igual quando você tá dirigindo um carro e você tá forçando o motor e você não troca a marcha para ele sentir aquele alívio, o carro fica ali forçando o motor. Então, basicamente eu comparo da mesma forma. E aí só para vocês terem uma ideia, o que aconteceu ontem à noite. Eu tô gravando esse vídeo, são 10 horas da manhã, eu acordei às 9, eu acordei 1 hora atrás. Já fiz muitas coisas hoje em 1 hora, pra vocês terem uma ideia. Mas eu fui dormir às 3 da manhã. Então, 3 às 9 eu dormi 6 horas essa última noite. E no dia anterior eu acordei 6 horas da manhã. Então eu fui das 6 da manhã às 3 da madrugada e acordei às 9 hoje. E aí, aqui nesse caderno tá algumas demandas que ontem de noite eu falei pra Vanessa, falei, olha, eu não vou dormir enquanto eu não cumprir boa parte dessas demandas. Eu acabei me pegando naquele cenário que muitos fotógrafos enfrentam, né? Que é a edição de madrugada. E galera, é extremamente tentador, porque o silêncio da madrugada é extremamente bizarro. Não tem uma notificação no seu celular, não tem um som externo, um barulho de caminhão, nada. É um silêncio absoluto e você naquele ambiente focado apenas naquilo. Para quem tem uma confusão mental igual eu tenho, eu não sei se eu chego a ter um TDAH, alguma coisa assim, mas a minha mente não silencia nunca. Então, com isso, esses tipos de momentos são muito agradáveis e eu consigo render muito, muito, muito mesmo. Então, só para vocês terem uma ideia, eu tinha 9 seleções de ensaios, entre eles um grupo de formandos, um ensaio feminino, 2 Smash the Cake, um newborn, 2 gestantes, 2 sessões de Natal. E com isso, aqui nessa fase de seleção é aquela fase onde a gente faz a curadoria das fotos, né? E teve algumas sessões que eu cliquei muito. Então, por exemplo, as sessões de Natal eu de fato cliquei muito, assim, exageradamente mais do que eu vou clicar numa sessão comum. Por quê? Porque nas sessões de teste a gente testa iluminação, a gente testa roupa, a gente testa cenário, a gente testa posições, poses. Então, tudo isso que eu faço é para ver o melhor do que vai sair, o melhor do resultado, né? Então, quando eu testo uma luz aqui e ali, às vezes eu posso fazer as mesmas fotos, mas aí no computador é que eu vou fazer aquela comparação. Então, é uma curadoria mais demorada, mais trabalhosa. E aí, fora outras que, por exemplo, no newborn, que é nos detalhes, onde uma foto ou outra dá essa diferença, na escolha dos pais, né? Grupo de psicologia, mesma coisa. Então, tipo, as meninas escolhem as fotos, mas tem uma curadoria feita antes e eu faço, tipo, muitas fotos, principalmente, assim,
ensaios femininos, formandas, onde eu faço numa pose, sorrindo, séria, olhando para o nada, olhando para baixo, então, tipo, numa mesma pose. Então, é muita foto pra gente fazer essa curadoria. E galera, é a etapa que eu mais odeio de coração, é a etapa que eu mais odeio de toda a fotografia. Não é... Cara, eu odeio atendimento, tá? Eu acho que todo fotógrafo odeia porque a gente é bem humilhado nessa fase de atendimento. Pra mim, a pior coisa é a seleção de fotos, de longe. E eu ainda não consegui parar para sentar e descobrir aqueles programas que fazem seleção automática através de inteligência artificial, né? Alguém, se inclusive fizer aí conhecer algum, deixa um comentário aqui embaixo para me indicar. Mas é uma fase que eu sofro muito para fazer. Então eu tinha essas 9 sessões basicamente para fazer as seleções. Algumas delas enviarem para os clientes fazer as seleções, né? E algumas já fazer edição. Então eu já tinha ali edição de algumas meninas do grupo de psicologia, tinha sessão de gestante já pronto para edição, próprio do Natal mesmo. Então eu consegui ainda adiantar algumas dessas edições e finalizar, inclusive. Então essa madrugada rendeu muito. Eu comecei ali a sentar para trabalhar umas 9 horas, fui até as 3 da manhã, então eu fiquei 6 horas direto no computador, só seleção, edição, pauleira mesmo. E galera, rende muito. Rende pra caramba. Mas qual que é o resultado que isso traz pro meu corpo, entendeu? A minha satisfação depois que eu termino, beleza, libera um jato de dopamina, nossa, consegui entregar o que eu queria. Mas basicamente o que que fica disso? O que que fica de resposta pra mim? Hoje, por exemplo, eu acordei tem pouco mais de 1 hora, tô aqui tomando um café, então vai dar um efeito bom agora, nessas primeiras horas, até a hora do almoço, mas qual que vai ser o cenário da tarde? Eu vou estar muito cansado, eu vou render pouco, eu vou render muito, o que que vai acontecer? Eu, se fosse para falar estatisticamente, eu acredito que eu vou estar destruído na parte da tarde. Mas, com um cafezinho aqui, a gente vai aguentando sem surtar, né? Caralho, tá caindo uma chuvinha top hoje aqui. E me perguntam por que que eu gosto de estúdio. Olha isso aí, cara. Imagina, dentro de um conforto do estúdio, ar-condicionado, chuvinha caindo lá fora. Semana passada eu fiz 2 smash. Fiz um em estúdio e um em externa. No sábado. Galera, em estúdio foi 10-0 em relação à externa, porque essa fase de chuva tem uns bichinhos, a criança se distrai muito, que é muita informação, então, nossa, estúdio pra mim é vida. Enfim. E aí, galera, uma coisa também meio fora do padrão, ó. Eu comecei a ler esse livro aqui por indicação, tá? Chama A Alma Indomável, Como se libertar dos pensamentos e emoções e energias que bloqueiam consciência. Porque justamente aquele cenário que eu falei pra vocês de minha mente não silencia. E a nossa mente é um extremo sabotador, então ela coloca a gente, através de um mecanismo de defesa, né, ela coloca a gente a se resguardar de tudo. Então a gente tem medo de tudo, e se. É um mecanismo de defesa da nossa mente. E esse livro fala um pouco sobre isso. A Alma Indomável é a sua mente, de fato. E eu achei bem legal. Não sei se alguém aí já leu esse livro. Deixa um comentário aí e me fala a sua experiência. Mais de 1 milhão de livros vendidos. E, inclusive, todo mundo que me indicou esse livro e aonde eu comprei ele também estava com uma indicação bem forte lá, tá? Gostei muito, até agora, né? Eu ainda tô bem no início, acho que eu li umas 50 páginas ainda. Não é um livro muito grande, tá? Deixa eu ver aqui. Tem em torno de 200 páginas, então dá pra ler ele bem rapidinho. E ele é pequeno também, não é aqueles livros gigantes, né? Até agora eu tô gostando, fica aí a indicação sem ter terminado. Mas é isso, gente, então eu tô me visualizando de novo nesse cenário. E há tempo, eu consegui há tempo antes de surtar de novo, antes de sofrer um tipo de problema psicológico. Tô com muito ensaio ainda agendado pra esse ano, então é onde eu tenho que me policiar de novo nessa questão. E eu já comecei a recusar alguns. Eu comecei a me tocar disso depois que esse cliente foi lá no estúdio. E aí eu comecei a recusar, galera, e dói demais no coração do fotógrafo quando ele tem que recusar trabalho. E a gente só consegue pensar naquele dinheiro que a gente tá deixando de ganhar, mas a gente também não pode ser mesquinho e egoísta e querer abraçar o mundo inteiro, né? E galera, fica uma dica aqui, ó. Se você assistiu até aqui e você ainda não tá passando por esse... Porque eu acho que todo fotógrafo basicamente passa por essa fase, que você vislumbra a quantidade de atendimentos que você consegue fechar, né? Ainda mais quando você começa a cobrar um preço legal, porque todo fotógrafo tem aquela fase em que a gente começa cobrando pouco e não atende ninguém, né? Então é a fase que a gente mais fica assustado, acho que isso não vai virar. E aí você começa a ter um pouquinho mais de atendimento, e aí você começa a cobrar um pouquinho mais, e aí você chega naquela fase em que você está cobrando um preço legal, que você nem imaginava que fosse chegar a cobrar esse preço, e você começa a atender muito. Só que, assim como eu falei, você agrada de um lado e prejudica de outro. Então,
do que adianta a gente ganhar muito dinheiro e não ter como aproveitar a vida. Para onde que vai esse dinheiro, entendeu? Mas eu não tô falando assim de gastar doidado, de sair torrando tudo, nem isso não. Mas na questão de você ter um controle entre ganhar bem e viver bem. Mais nesse sentido, conseguiram entender? E aí, ó, a chuva tá caindo forte, galera. Existem diversas técnicas de vendas e eu vou falar, a escassez é uma parada que traz muita gente também, tá? No própria sessão de mães, que eu ia abrir 15 vagas e acabei vendendo 24 vagas, quando eu já tinha abrido quase 10 vagas a mais do que eu tinha determinado, começou a aparecer muita gente e eu tive que começar a recusar. Aquilo gerou uma bola de neve, tá? Boa parte de alguns fechamentos que eu fiz agora no Natal foram de pessoas que perderam na sessão de mães, que já chegaram antes mesmo de lançar, ó, Jean, não esquece de mim, porque essa pessoa perdeu no Dia das Mães e ela ficou extremamente preocupada. Então, a gente pode enxergar a escassez como esse lado que também é bom. Então, às vezes eu não vou fechar uma festa infantil agora, que uma mãe quer fechar, mas talvez amanhã essa mãe já volte querendo fechar antecipadamente. Então fica aí a dica, tá? E a dica que eu queria deixar, até me atrapalhei um pouco aqui na minha fala, para você que está iniciando aí, é o seguinte, organização. Eu acho que organização é a parada que se você fizer do início, você vai ser um fotógrafo foda, tá? Foda mesmo, porque eu acho que eu nem prezo tanto para equipamento, ou qualidade de foto, ou qualidade de edição no início, tá? No início. Mas se você no início saber ser organizado, você vai longe. Sem sombra de dúvidas. Eu vejo fotógrafos organizados, trocando de equipamento todos os anos, fazendo viagens todos os anos, atendendo bem todos os anos, não morrendo de trabalhar. Então, acho que organização é a palavra, tá? Depois você cuida dos seus equipamentos. Você pode terceirizar seu trabalho se você tiver condições de contratar um editor, contratar alguém para fazer seu atendimento, enfim. Acho que essa é a palavra, é o segredo, né? Deixa um comentário aqui embaixo, vamos conversar um pouquinho, eu vou tentar ser um pouco mais focado nesses comentários desse vídeo, então deixa aqui uma experiência sua, se você quer dar uma dica para alguém aí, fiquem à vontade. E galera, se esse vídeo foi útil, se esse bate-papo aqui entre nós foi legal, deixa o like aqui no vídeo para mim saber se eu posso voltar futuramente com mais vídeos assim. Compartilha esse vídeo com algum amigo de vocês e se inscreve no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos, ativa o sininho e a parada toda. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Até lá, valeu, tchau, tchau.